Pessoal, então eu vou reagir a este vídeo do pastor presbiteriano Augustus Nicodemos, que, incomodado, aliás, como diversos pastores e evangélicos em geral, incomodados com o grande número de pessoas que abandonaram a Igreja Católica, aderiram ao movimento protestante e hoje estão retornando, quando não acontece de evangélicos que nunca foram católicos se convertendo à Igreja, se convertendo a Cristo e entrando então na Igreja, na barca de Pedro. Tem muitos pastores falando sobre isso, com vídeos até mais antigos, só que eu decidi reagir ao reverendo Augustus Nicodemos por dois motivos. É um motivo só que se divide em duas partes que eu já vou explicar. Ele é um pastor que eu respeito. Não é o fato de hoje ter voltado à igreja e retornado então à barca de Pedro que vamos odiar aquelas pessoas que antes admirávamos. Entre os pastores brasileiros conhecidos, com certeza Augustus Nicodemos é uma das pessoas que eu respeito. Inclusive, na minha época de blogueiro, lá atrás, na época do movimento do humor apologético, eu tive o prazer de tê-lo como amigo no Facebook. Na época ele ainda tinha perfil, hoje ele só tem a página, mas a gente interagia muito, porque eu tinha um perfil de humor, onde ele era sempre um personagem que estava ali direto participando, digamos assim. Era bem homenageado, né? E ele gostava. Então, e sempre foi uma pessoa assim que eu sempre considerei uma pessoa muito respeitosa, que eu tenho muito em conta, tá? Então, tudo que eu disser aqui vai ser de uma forma bem respeitosa, é uma reação, mesmo porque esta foi um dos motivos, e o outro motivo eu vou falar mais no finalzinho do vídeo, tá bom? Você continue então aqui assistindo se você quiser o outro motivo, mais ou menos o mesmo, só que tem uma variante que é surpreendente. Surpreendente o motivo que é o segundo motivo que me fez reagir, e é improvável, tá? Um motivo improvável reagir então ao pastor Augustus Nicodemos Lopes, ou reverendo Augustus Nicodemos, ou como nós chamávamos, o tio Nico. Vamos lá, vamos então reagir ao vídeo dele, onde ele fala sobre o fenômeno do retorno de católicos que tinham deixado a fé católica e hoje estão retornando à fé católica após passarem algum tempo na igreja evangélica. No meu caso, foram mais de 20 anos, tá? Meu tema é a conversão de evangélicos ao catolicismo, alguma coisa que tem ganhado atenção recentemente no meio da mídia evangélica em todo o mundo. E eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito desse assunto que tem preocupado várias pessoas. Primeiro, quando a gente fala de conversão de evangélicos ao catolicismo, nós não estamos usando a palavra conversão no sentido bíblico, de novo nascimento, de transformação. Foi esse tipo de afirmações que me fizeram despertar, sabia? É interessante, né? O evangélico, ele vai para uma religião que deixou a fé original, dizendo que a igreja caiu, ou seja, fizeram Cristo de mentiroso, né? Porque, segundo essa versão, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. E surge aí vários movimentos que arrogam para essa igreja. E agora, ou seja, quando os outros se convertem, não é conversão, mas quando alguém converte ao protestantismo, ou seja, o protestantismo é algo muito hipócrita. E essa hipocrisia foi me vendo, foi me fazendo ver. E eu comecei a ter vergonha das coisas que eu afirmava, exatamente por essas afirmações. Claro que depois a gente entende que o movimento protestante é um movimento revolucionário. Hoje, os protestantes de hoje realmente acreditam naquilo que estão falando, tá, gente? Aqui eu não estou falando que, pelo menos no caso do Nicodemos, eu acredito que ele esteja falando com sinceridade, mesmo que às vezes tenha
forçar a acreditar alguma coisa em nome da lógica, segundo a cosmovisão, né? Como gostam de chamar. Então eu entendo que às vezes depois eu vou entrar mais em detalhes por que eu acredito que ele, às vezes, ele tem que se forçar a acreditar, porque a fé protestante não tem sentido quando você conhece um pouquinho mais. Então, para você que crê em Deus, mas não por ter vivido a vida toda negando a igreja, chamando-a de idólatra, batendo em espantalhos, então, para onde iria? Então, muitas vezes tem que firmar essas coisas. Mas uma pessoa minimamente inteligente entende as incongruências que as afirmações evangélicas trazem. Tem templo, dízimo e pastor, ou seja, tem um templo, a forma de arrecadação e uma liderança. Mas, curiosamente, protestantes falam que, quando vão falar com você, não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus. Aí a gente remete à origem revolucionária que eu acabei de mencionar, porque os revolucionários têm uma técnica que é acuse-os daquilo que você é. Diga que eles estão fazendo aquilo que você faz. Então, e o que é que esses grupos que foram fundados por grupos secretos, hoje discretos, né, mas por várias sociedades, né, aqui eu não estou falando de uma específica, né, surgiram várias, né, e algumas ficaram mais famosas que a outras, mas bebendo ali da mesma água. E eles... Então, quando eles querem falar alguma coisa, abordar, não estamos falando de religião, estamos falando de filosofia. Então, essa técnica usada para a religião não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus. Mas por que eu estou colocando isso na fala dele? Porque vocês viram como que eles tratam, ou seja, eles têm os mesmos elementos religiosos que os outros. Só que quando se tratam deles, não. É algo divino. Porque eles, segundo a crença deles, agora, do nada, a igreja que tinha sido vencida pelas portas do inferno. Aí vai surgir lá na Alemanha, lá. E agora são a verdade. Por quê? Porque nós seguimos a Bíblia. Claro, aí muita gente acredita nisso. Ai, não é. Então eles são porque eles acreditam na Bíblia. Mas o evangélico, ele não acredita na Bíblia, tá? Engana-se quem acha que o evangélico acredita na Bíblia. O evangélico acredita na versão que ele acredita da Bíblia. Foi vendo isso que eu vi que o sola escritura era a maior heresia. Não sei nem se é uma heresia. É uma heresia, porque se é uma heresia, porque afirma algo como se fosse citação da Bíblia, que nem a Bíblia menciona. É algo que é uma frase que quando você até acredita, quando você ainda não tem noção da fé, não conhece a sua própria igreja, nem conhece o protestantismo. Então quando falam, não, tudo tem que estar na Bíblia. Porque é lógico, a gente sempre ouviu falar que a Bíblia é a palavra de Deus, e é isso, todos nós, católicos, evangélicos, ortodoxos, protestantes, daqueles mais, todos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero acreditar nisso, né? Então, que todos acreditam. Então, então tem tudo que estar na palavra de Deus. Só que as pessoas acham que a Bíblia, olha, caiu do céu. Oh! Só que a igreja, com Bíblia é o quê? A Bíblia é o Velho e o Novo Testamento, ou seja, os dois juntos. Isso chamamos de Bíblia. Quando se é falado das Escrituras lá no Novo Testamento, está falando das Escrituras judaicas, obviamente. Nenhum livro do Novo Testamento existia naquela época. Foram sendo escritos 20, 30 anos depois dos acontecidos, então nenhum deles estavam se autocitando ali, obviamente. E todos aqueles textos que vão falar desta sola Escritura como base para esta igreja ser verdadeira e, portanto, quem converte aqui realmente se converte. Quem vai para outras religiões está fazendo apenas uma adesãozinha. Está mudando, está indo para uma religião. Nada que conversão, nada. Só que, tem porém, ali, quando Deus fala, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Eu, como advogado, uso muito a questão da fundamentação. Quando você vai realizar qualquer ato,
com fulcro, com embasamento na lei tal, com fundamento na lei tal. Ou seja, Jesus estava falando para os judeus. Então o que Jesus fala? Porque os judeus, ele acreditava nas escrituras ali, não é esse conceito de Bíblia, nem os judeus tinham esse conceito de Bíblia. E para eles, na verdade, era o Pentateuco, né? Que nós chamamos de Pentateuco, 5 livros de Moisés. Ali você vai ter os escritos dos santos, os hagiógrafos, né? Temos ali os livros de canto, de sabedoria. Então é outra visão. Mas, inclusive, queiram ou não, os livros deuterocanônicos. Essa história de livro apócrifo, isso daí é mais um conceito judaico, lá talvez do concílio de Jâmnia, se eu não me engano o nome, que os judeus, no ultranacionalismo, decidiram que os escritos que valiam eram só aqueles que tinham sido escritos em solo judaico. Então aqueles que tinham sido escritos fora ali do território judeu, no original, antes da diáspora, então não valiam mais. Só que tem que nessa época os discípulos já ali citavam, né, que o grande argumento é que os livros apócrifos não são citados. Aliás, não só os apócrifos, que nós chamamos de deuterocanônicos, mas aquele que todos nós chamamos de apócrifos. Ali nós temos ali, né, o resgate do corpo de Moisés. Isso é um livro apócrifo. Não tem nenhum. Então, são argumentos furados. E o que eu quero dizer? Então, Jesus ali falando para os judeus que criam nas escrituras, ele está falando, não, são as escrituras que de mim testificam. Jesus não estava falando, examinai só as escrituras, porque só elas que de mim testificam. E se tivesse, aí teria um problema. Este livro mesmo não poderia ter ali. Porque, como que, se você está falando das escrituras, e que só elas, não poderia surgir mais nenhuma. Né? Então, mas vamos, eu acho que eu já falei demais, mas acho que foi só para você entender que essas frases protestantes me fizeram acordar, sabe? Essas hipocrisias que a gente vai... eu fiquei 20 anos. Tinha hora que eu ia fazer esses argumentos e falar, meu Deus do céu, eu estou mentindo para quem? Porque para mim já não mais. São interior de vida, mas simplesmente uma adesão formal à Igreja Católica Romana de alguém que antes formalmente estava ligado a uma igreja evangélica. Então, quando a gente fala conversão, é que essa pessoa que se declarava evangélica antes, ela agora passa a se identificar como católico romana. E esse é um fenômeno que tem acontecido aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas em outros países também. Verdade, né? Se fala muito que católicos estão deixando a igreja. Geralmente são católicos, claro que um ou outro até tinha ali uma vida de igreja, né? Muito piedosa, às vezes é convencido por esses argumentos que eu acabei de falar, que são argumentos até lógicos numa primeira vista. Dizem assim que quando o católico começa a estudar a Bíblia, ele vira evangélico. Lógico, estamos falando de uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, não tem mínima noção de como é aquilo, aí realmente a tendência dele é se tornar evangélico. Aconteceu comigo. Agora, quando o evangélico continua a estudar e não tem medo, porque muitos ouvem aquela, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas morre de medo dessa liberdade da verdade. Tanto é que quando começa a enxergar as coisas, não vou estudar muito aqui não, senão eu vou me esfriar. Peraí, a verdade que não sustenta uma afirmação não é verdade. E a gente vê isso. Quando o evangélico estuda realmente sem medo da verdade, então é assim, quando ele começa a estudar a Bíblia, ele pode até ter a tendência até ir realmente se tornar evangélico. Agora, quando ele estuda tudo, conhece ali a fundo mesmo, sem medo da verdade, ele retorna para a igreja. É isso que estamos vendo. Católicos de BGE, tudo bem, que muitas vezes nem católicos, nenhuma vez iam na missa, ou quando iam... eu tenho uma pessoa assim, que infelizmente já não está mais nesse plano, mas falava que era católico, apostólico, social. Iam batismos, casamentos, e tinha uma terceira, se eu lembrar depois eu falo. Né? Mas são atos, são cerimônias sociais, né?
Ia. Então, quem vai geralmente, mas ele nunca foi, sabe? Ele nunca se tornou evangélico, não. Mas, geralmente, a maior parte absoluta de quem se torna, quem nega os sacramentos, como um dia eu neguei os sacramentos, e vai aderir, fazer uma adesão a esses grupos genéricos que surgem a todo instante, uns mais antigos, né? Mais organizados, como a IPB, Assembleia de Deus, mas não deixam de ser grupos que surgiram em algum momento ali da ruptura de outro grupo, né? Mesmo que seja indiretamente, né? A presbiteriana, ela talvez seja um protestantismo de segunda onda, em algum momento surge ali o presbiterianismo, o advento, é derivado do calvinismo, é muito confuso isso, tá, gente? Por mais que a gente tente entender, a gente não consegue. Mas o que acontece é que... vamos seguir, vamos deixar o Nicodemo. Também. Em outros países também. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que isso aqui não é... Peraí, é isso daqui que eu ia falar. Então, esses católicos de BGE, eles realmente têm a tendência de ir para a igreja evangélica. Agora, quem está retornando da igreja evangélica, a questão de número é relevante, porque olha o tanto de... a maior causa de algum tempo atrás a igreja ter perdido muitos adeptos não foi a igreja evangélica, foi o secularismo. E entre essas pessoas secularizadas, muitos... agora... Peraí. Moto aqui é assim mesmo. Mas muita gente acaba indo... ali tem um encontro legal, tem uma música gospel. Hoje em dia, nem é tanto a pregação, mas sim a promessa de prosperidade que os evangélicos fazem. Então muita gente acaba aderindo. Só que destes evangélicos que estão lá e que realmente se interessam por conhecer, não só pelo oba-oba, esses que estão retornando, inclusive pastores. Eu faço parte de um apostolado chamado Cardeal Newman, em que eu tenho a honra de participar ali junto com padres que são muito conhecidos, né? Esses que nos ajudam, né? Mas influenciadores católicos muito conhecidos aí, muito conhecidos mesmo, tenho a honra de fazer parte deste apostolado. E a gente vê pastores, familiares de pastores de todas as denominações vindo para a igreja, sendo que não há nenhuma ação católica de ir atrás dessas pessoas, ainda mais no papado do Papa Francisco, que aqui não estou fazendo juízo de valores, nem crítica ao Papa, tá? Se alguém acha que eu estou fazendo isso, não estou fazendo crítica nenhuma. Era uma característica de Francisco não ser muito afeto a evangelismos, né? Algo que também poderia ser chamado de proselitismo. E mesmo assim, as pessoas de bom grado, foi meu caso, assim, o coração ardendo, não tinha mais como negar a própria... Não tem aquela música, vou negando as aparências, sei lá, negando as evidências, né? Não dava mais, a gente tinha que retornar à fé católica. Não é uma coisa que está acontecendo somente entre presbiterianos, como às vezes a gente descobre nas redes sociais essa informação, né? Como se os presbiterianos estivessem se tornando católicos. Como eu disse, não são só os presbiterianos. Uma curiosidade, com 14 anos eu deixei a igreja católica no auge da sabedoria e como adolescente que tem todas as certezas do mundo, com 15 anos já pregava. Substituir um dirigente de congregação com 15 anos, gente. A igreja lotou, né? Aquele rapazinho falando com toda a convicção, porque o adolescente faz isso, né? Tem convicção, ele firma verdades para si. Hoje eu já um pouquinho mais do Zenta, já cheguei no Zenta, advogado, já tenho aí uma vivência boa em algumas áreas, né, profissionais de conhecimento. Hoje eu não falo eu tenho poucas certezas na vida. Então, aquilo que eu for falar, realmente eu tenho certeza pela experiência e pela vivência que eu tive. Agora, eu não fico abrindo a boca para falar com certeza de tudo, igual eu fazia no passado. Então, com 14 anos, eu deixo a igreja evangélica, vou ser da Assembleia de Deus. E neste tempo, na Assembleia de Deus, eu fui vendo algumas inconsistências, porque, ao contrário do que possa se pensar, a Assembleia de Deus também tem um núcleo de estudo muito bom.
o ministério que eu fazia parte é um ministério que estudava muito a Bíblia. Muito comparado aos presbiterianos nesse sentido do ensino. Pentecostal sim, mas naquela forma de ensino muito próximo. E quando eu vi que eu já não me enquadrava mais no protestantismo, eu ainda não tinha condição de voltar para a Igreja Católica, porque a imagem que a gente tem da Igreja Católica é totalmente deturpada. Então, não é fácil para um evangélico que tinha conhecimento e convicção bíblica, ele, naquela ótica, depois a gente vê que não é questão bíblica, é questão de visão sobre cosmovisão da Bíblia, que é construída geralmente. Então não é fácil voltar. Como eu não tinha condição de voltar para a Igreja Católica, eu acabei indo para a Igreja Presbiteriana. Foi inclusive na onda do humor apologético, em que eu acabei conhecendo o Nicodemos. Ali eu estava ali eu estava indo para a Igreja Presbiteriana no sentido que muitos evangélicos estavam dizendo que estavam voltando às raízes porque o pentecostalismo estava muito banal, estavam voltando para as suas origens históricas. Um movimento muito forte ali, entre 2011 e 2014, eu fiz parte deste movimento, acabei indo para a Igreja Presbiteriana, eu não sabia, mas eu estava retornando para a Igreja Católica. Mas não que a Igreja Presbiteriana seja muito próxima, visualmente até nem é, mas eu acho que por ser mais quieta, mais centrada, ela é mais organizada. Eu não falo nunca mal contra a Igreja Presbiteriana. O problema é que ela não é católica. E por não, aquilo que ela concorda com a Igreja Católica, ela é verdadeira. Agora, aquilo que veio dos movimentos revolucionários, que nega a unidade cristã e tem essas incongruências que eu acabei de falar, aí só por isso que, lógico, não seria presbiteriano, porque só existe uma igreja católica. Uma igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Agora, a Igreja Presbiteriana como organização é excelente, eu gosto muito do pessoal presbiteriano. Inclusive do Nicodemos, né? O Nicodemos foi, como eu já disse no início. Mas isso aí não é verdade. Apenas para citar um exemplo mais conhecido, o ano passado, o conhecido teólogo batista e pastor Peter Kreeft, ele abandonou a Igreja Batista para se tornar membro da Igreja Católica. E aqui mesmo no nosso Brasil, o ano passado, causou muita repercussão o fato de um pastor da Assembleia de Deus ter se tornado católico também. Então, não é exatamente correto, justo, eu diria até honesto, dizer que são os presbiterianos que estão se tornando católicos. É uma verdade, eu acho isso fantástico. Por quê? Se fossem só os presbiterianos, os pentecostais iriam falar, porque os pentecostais falam isso, tá, meus amigos? Se tiver algum pentecostal assistindo, não estou falando, você sabe que é verdade. Os pentecostais iriam falar, os presbiterianos estão voltando para a Igreja Católica porque, na verdade, são frios, são iguais, são católicos que se dizem evangélicos. São frios. Então, por muito estudar, é engraçado, né? Repito, né? Falam que conhecereis a verdade vos libertará, mas morrem de medo de estudar quando vão aprendendo as coisas mais sérias, mais de adultos, né? Aí começam a ver que talvez não, né? A menos que seja sincero consigo mesmo, talvez não seja tão bom estudar assim. Mas, agora, se fossem os pentecostais, porque vem muito pentecostal também retornando para a igreja, tá? Como pentecostais são a maioria, então em número talvez até os pentecostais venham mais. No apostolado Cardinal Newman eu vejo que muito reformado vem, mas o número de pentecostais, sejam da Assembleia de Deus, quadrangular, congregação cristã, a gente vai ter ali muitas denominações, nós temos muitos, de todas as denominações, pessoas sem que a igreja tenha feito nenhuma articulação nesse sentido. Você nunca vai ver católicos de manhã, em dupla ou em grupo, né, batendo na casa das pessoas. Viemos te convidar para entrar na barca de Pedro. Você não quer reconhecer a Igreja Católica como a única igreja verdadeira, porque foi a única que realmente foi fundada por Cristo, mesmo que digam o contrário,
Porque seria ilógico pensar que Cristo iniciou ali com 12 discípulos, suas famílias e mais um grupo bom, para depois as pessoas dizerem, ai não, aquele grupo lá já não está mais na Bíblia. Na verdade, que nem o conceito de Bíblia existia até alguns séculos, né? Tinha as escrituras judaicas, tinha alguns escritos dos apóstolos ali que tinham credibilidade, mas dizer que era um cânon fechado para dizer que eram as escrituras, mas tinha alguns que já eram conhecidos. Não, a Bíblia é a totalidade, como também tinha um monte de livros que circulavam lá que depois não foram reconhecidos. Aqui mesmo eu tenho os livros apócrifos, nem sei se são todos, tá, gente? Eu tenho aqui, eu comprei essa coleção de livros apócrifos. Olha, isso daqui são só livros que entre do Velho e do Novo Testamento, eu tenho uma coleção que olha, eu não contei ao certo, mas cada um desses aqui tem várias dezenas de livros apócrifos. Pastor de Hermas é muito conhecido, muitos até se espantam por não ter entrado no cânon bíblico. Nós temos aqui Evangelho de Enoque, né? Nós temos muitos apocalipses, muitos evangelhos. São livros que, seja apócrifos do Velho Testamento, eu imagino que também, né? Não sei se nas comunidades gentias, eu não sei, mas pelo menos nas comunidades judaicas, cristãs messiânicos, eu acredito que até circulavam. Mas com certeza os apócrifos cristãos, isso circulava ali no meio, muito constantemente. Né? Mas aquele conceito de Bíblia, os 27 livros, que não, isso já também é uma das coisas que desmonta o solo a Escritura, né? É só a Escritura, mas não tem nenhum na própria Escritura que defina quais são os livros que deveriam fazer parte da Escritura. Então, também já se desfaz, né? Então, vamos continuar aqui, ouvir o Nicodemos, que eu acho que era isso mesmo que tinha que ser falado nessa parte. Vamos lá. Porque as estatísticas estão aí e os exemplos estão aí para que as pessoas vejam. Também é importante a gente lembrar que não é tanto quanto se pensa. O que acontece? O catolicismo vem caindo em números a cada censo religioso que se faz aqui no Brasil. E os evangélicos vão galgando posições. Então, como parte do contra-ataque, existe uma milícia digital. Quando eu falo milícia, é no sentido que existe uma organização digital de católicos bem atuantes nas redes sociais. Sério, gente? Milícia digital? Será que ganha para fazer parte? Que eu não conheço, gente. Sinceramente, eu desconheço. Será? Olha, eu já ouvi de partido político acusar o outro partido político de estar fazendo milícia digital. Isso eu já ouvi, né, gente? Que eu não vou falar sobre política aqui, tá, gente? Mas todo mundo sabe que um grupo acusou outro grupo de fazer milícia digital. Aqui eu não vou entrar nessas questões. Agora, os evangélicos acusando os católicos de fazer milícia digital, olha, isso é novidade para mim, hein? E que pegam, por exemplo, a conversão de um evangélico ao catolicismo e fazem o maior carnaval. Publica vídeo, destaca na internet, faz festa, posta em... Gente, peraí. Tio Nico, por mais que eu goste do senhor, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, tá? Aqui não tem nada, aqui eu vou falar não tem nada pessoal não, mas... Tio Nico, o senhor falou isto? O senhor disse isto? Como que é o negócio? O senhor... Peraí, eu acho que o senhor deixou de ser evangélico há algum tempo ou vive em algum mundo que não, fora do meio evangélico, porque... Peraí, essa descrição que o senhor está dando, quem sempre fez foram os evangélicos. Um cantor lá se converte, mesmo que depois de alguns meses vai voltar a fazer as mesmas coisas, mas tá lá. Gente, até igreja é levado. Aqui na minha região, não vou citar um, todos os envolvidos são meus amigos, menos o convidado, óbvio que eu não porque eu não gosto dele, porque na verdade eu nem conheço, né? Esse da mídia. Foi um cantor que desfez da dupla. Eu não ouvi muito, mas alguma coisa que eu ouvi que tinha se envolvido em um monte de coisa assim, assim, de vida pessoal, né?
Aí se converte, uma igreja que da região trouxe, fez o maior escarcéu, depois o cara voltou, não sei, voltou a cantar de novo, não sei da vida dele, óbvio. Mas o que eu tô falando assim, mas quem sempre fez isso foi evangélico. Gente, tio Nico, não faz decepcionar não. Não faz decepcionar não, tio Nico. Tudo quanto é de lugar possível, enquanto que nós, protestantes, recebemos muitos católicos na nossa igreja e a gente não fica fazendo esse tipo de divulgação. O quê? Eu não vi isso. Gente, olha, isso eu nem vou comentar porque cabe a você que está assistindo chegar à conclusão, tá, gente? Eu preciso comentar isso. Me responda você. Mesmo você que é evangélico aí. Pô, eu preciso comentar. Vamos. Então parece que o número de conversões ao catolicismo é maior do que é na realidade. O catolicismo continua minguando no Brasil, a quantidade de católicos se convertendo ao evangelicalismo. Gente, agora eu quero dar um testemunho pessoal. Eu tenho visto também muitas outras pessoas, mesmo que nunca tenham deixado a fé católica, mas que estão sentindo esta volta. Quando eu retornei foi em 2016. Oficialmente em 2017, porque eu não tinha coragem de falar para a família, né? Embora todo mundo já tivesse percebido, quando eu contei ali, na verdade já não foi surpresa para ninguém. Eu escondido na missa, né? Arrumava desculpa, um monte de desculpa para ir na... eu tô fazendo uma pesquisa, né? Mas todo mundo sabia que não, eu estava me tornando católico, né? Ou retornando à raiz. Eu estou fazendo aqui um lapso, uma volta no tempo lá em 2017. 16, sabe? 16. O número de pessoas que frequentavam a missa era um número. Hoje, na minha cidade, hoje eu moro em outra cidade, mas constantemente estou lá. Para você sentar em um lugar mais próximo ali, você tem que chegar muito cedo. A igreja está lotada. Na minha cidade atual, Baependi, é conhecida aí também como a terra da Beata Inhaxica, nós temos o santuário Inhaxica e a matriz. A matriz é uma igreja que já tem mais de 3 séculos, é uma igreja que o prédio é grande, mas a área ali de missa realmente ela é um pouco reduzida. Aquela igreja antiga que é muito cheia de adornos, então a área que dá para mesmo sentar ela é um pouco menor. Mas assim, eu falo menor em relação ao todo, mas cabe muita gente. E no santuário de Inhaxica tem ali o espaço celebrativo que é bem grande mesmo. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada aí na internet. Além da igreja velha, que fica do lado, ainda tem o santuário. Ou seja, tem um santuário que é grande, a igreja velha, que também cabe muita gente. Nós temos a matriz. Nós temos missas na matriz, 7 e às 10 e depois às 19. Lá no santuário nós temos as missas às 8, às 9 e às 11. Em qualquer dessas missas, você tem que chegar bem cedo para conseguir lugar. O que a gente está vendo é um retorno. É verdade que desses que retornam, a minoria era evangélica, por quê? Também esse número de evangélicos assim, ele é muito superestimado, tá, gente? Sempre fomos acusados de ser uma religião de IBGE, onde 20% ali era chamado de praticante e o resto era de IBGE. Não é que era mentira. Só que hoje o protestantismo também é assim. Tanto é que você na televisão, a gente nem precisa ir muito. Embora que eu não assista muito televisão, de vez em quando eu estou em algum lugar que está lá, sempre tem um evangélico, mas que faz as coisas totalmente diferentes daquilo que o evangélico pratica. Ele fala que é evangélico, quando vai muito a fundo, não, ele se identifica porque ele algum dia já foi ou a família é. E a gente vê isso nas nossas cidades. Muita gente que nem vai mais, mas porque acostumou, fala que é evangélico e tudo. Então, da mesma forma que existem católicos de IBGE, hoje já tem um número muito grande
muito grande, uma porcentagem muito grande de evangélicos também de IBGE. Tá? Isso a gente tem que ser sincero. O número de evangélicos pode ser que algum dia tenha crescido em algumas cidades maiores, talvez ainda tenha este crescimento maior, né? Pode ser que tenha, porque eles capilarizam ali. Mas a experiência que a gente tem é de uma rotatividade. Tem pessoas que vão, ficam um pouco tempo e saem também. Talvez por ficarem sem jeito, acabam se identificando como evangélicos sem ir mesmo, né? Mas, e das pessoas que retornam para a igreja, é um grande número de evangélicos, viu, gente? É um grande número. Quando eu retornei, lógico, eu era mais conhecido, desde muito cedo, envolvendo com tudo, era liderança, estava ali, então eu era mais conhecido na cidade, mas muitas outras pessoas que também tinham ido, ou tinham passado um tempo pela igreja evangélica, tinham retornado. Mas é lógico que os evangélicos, eles não são quem mais disputam com a igreja. Isso que eu sempre disse. Antes fosse. Mas a igreja perdeu muito para o secularismo. Então, este retorno, esta pujança que a gente está vendo com a fé católica brasileira, é mais daqueles de IBGE que estão retornando. E lógico, Deus, demonstrando a sua infinita graça, tem trazido pessoas de todas as correntes protestantes. Talvez numericamente falando, talvez ainda em comparação não seja, mas qualitativamente, aqui eu não estou falando que um é melhor que o outro não, gente. É porque quando ainda há uma mudança de católicos para evangélicos, quando ainda há essa rotação, que diminuiu muito nos últimos anos, tá? Isso daí todo mundo sabe disso. Não é mais aquele crescimento exponencial que havia lá nos anos 90. Mas quando há, talvez numericamente, eu não sei, não tem como contar isso. Porque a gente está vendo um grande número de pessoas vindo para cá. Só que tem que, ao contrário do que o Nicodemos diz, que quando vem para a igreja se faz uma festa, e quando vai para os evangélicos, ninguém faz festa. Gente, todo mundo sabe que é o contrário, né? É um fuzuê quando alguém se converte. Uma pessoa vai em uma igreja evangélica e depois... ele acordou, tem uma banda de música na frente da casa dele. É visível. Contra os fatos, reverendo Augusto Nicodemos, não há argumentos, tá? Então, o que a gente percebe é quando as pessoas voltam para a igreja, fora aqueles que são influencers, e acabam contando aquilo. Talvez haja, né? O senhor está falando isso, né? Que influencers católicos. Então, um ou outro, inclusive que alguns fazem parte deste grupo que eu participo, o Apostolado Cardeal Newman, só que são pessoas que já tinham público e revelam sua fé católica. Agora, o número de católicos, que são a maioria ali que vem, muitas vezes vem quietinho. Então, sinto muito, reverendo, mas é o contrário do que o senhor diz. Então, eles vêm quietinhos, às vezes até com vergonha. Eu mesmo sentei lá no último lugar. O nosso padre lá, ele viu que eu estava lá atrás, aí ele começou a conversar. Como eu já era conhecido na cidade, eu sempre ouvindo rádio, eu não tenho vozeirão de locutor, né? Então, meu programa era mais bem-humorado, então sempre fui muito conhecido na minha cidade. Aí ele vendo que eu estava totalmente deslocado, foi lá: olha, nós vamos começar a pastoral da comunicação. A diocese quer que a gente comece a pastoral da comunicação. Você não tem interesse? Eu sei que você sempre mexeu com isso, né? Fui um blogueiro evangélico também, né? Durante muitos anos. Ele me deu a oportunidade ali para iniciar a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Então aí eu me senti mais à vontade de expressar ali a fé. Mas no começo a gente morre de vergonha, porque a gente passou o tempo inteiro atacando a igreja. Aí do nada, não é bem do nada, né? Já há um processo. Só que a gente fica com vergonha. Então, sinto muito Augusto Nicodemos, prezado reverendo, que eu tanto admiro, tá? Embora que, obviamente, só na questão católico-protestante, digamos assim, que eu discorde, por razões óbvias, mas eu tenho muita consideração, pode ter certeza disso. Tá? Eu acho que se eu for continuar, vai alongar muito. Então eu vou fazer outra parte, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Pera, não sai não. Você lembra que no começo do vídeo eu disse que haviam 2 motivos que me levaram a escolher o reverendo Augusto Nicodemos para reagir? O primeiro era a admiração, que eu continuo tendo, tá, gente? Eu só
não sou protestante. Eu já ia falar que eu só não era evangélico, né? Evangélico nós católicos somos, só não somos protestantes, tá? Então, é só isso, mas a admiração continua, né? É uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que eu tenho em alta conta, né? E a segunda é porque ele mesmo, e aqui não estou sendo irônico não, tá, gente? Não há nenhuma ironia aqui, não é nada disso, porque realmente aconteceu. Eu sei que não é a intenção dos livros, com certeza não é, mas com certeza a Bíblia e seus intérpretes e apóstolos, 2 livros do reverendo Augustus Nicodemos, me fizeram, de certa forma, retornar à fé católica. Ou seja, eles participaram do processo. Já era um processo que havia há muito tempo, né? Só que, lendo esses livros aqui, realmente não teve como. Esse livro, eu posso dizer que esses livros, eles aceleraram o processo assim, de uma forma muito grande. Tá? Ele escreve muito bem e as conclusões que chegavam aqui, realmente, não dá para não ser católico. E ainda mais este livro aqui, olha, Apóstolos, este livro foi prefaciado também pelo pastor Jeremias Couto, entre outros, né? Foi prefaciado então pelo pastor Jeremias, que é um pastor que a gente já tem uma amizade aí de muitos anos, também é uma pessoa que eu respeito muito. A gente, embora que seja amigo pela internet, é uma amizade que já de década, é uma conversa que tem muitas conversas muito como que eu vou falar, edificantes até hoje, né? A gente conversa muito assim pela internet. Com certeza é uma das amizades que eu prezo muito e prefaciou então esse livro. Eu agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Espero que este vídeo tenha contribuído para você de alguma forma, tá? Seja de esclarecimento ou seja de ânimo. Às vezes você está pensando em retornar para a fé católica, está com medo. Eu já vivi esse seu momento. Deus chama, Ele sabe chamar. Ele não obriga, mas Ele sabe chamar de uma forma muito especial. Então, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, tá? Dá um joinha aí. O que custa? Se você acha que o conteúdo vai ajudar alguém, compartilha. Agora, se você quer assistir o próximo vídeo, a continuação deste ou outros vídeos, então se inscreva no canal e também ative as suas notificações. Até o próximo!